Graça e paz. Sejam todos muito bem-vindos à Escola Dominical. Nós esperamos que você esteja bem, você, sua família, todos os seus. Que esteja guardado pela graça do nosso Pai Celestial, habitando aí na tua casa, na tua vida, na tua família. Que assim seja. Nós pedimos a Deus que esteja com você, querido. Que possa abrir a sua mente nesse momento para nós estudarmos aqui a Palavra de Deus da Escola Dominical. Hoje nós estaremos estudando a lição número 14 da revista Legados da Fé. E o título da lição, queridos, é sobre Jeremias. Nós estudamos na lição passada sobre Isaías e estamos vendo sobre os grandes profetas. Então o título de hoje, como sendo Jeremias, sincera resistência. E os objetivos para essa lição de hoje, queridos, são dois objetivos. Primeiro deles, a partir da experiência de vida do profeta Jeremias, nós vamos entender os desafios de permanecermos fiéis diante as afrontas e perseguições e também de incentivar a busca de Deus como meio de fortalecer a nossa fé, renovando assim as nossas forças a cada dia. Amém, amados? Vamos orar então, pedir a Deus que nos abençoe. Pai amado, Pai querido, nós te damos graças porque podemos, Senhor Jesus, estudar a Tua Palavra. Porque nós podemos, Pai, ter acesso àquilo que o Senhor quer dizer aos nossos corações. E nós sabemos, Deus, que a escola dominical é o momento de nós termos essa comunhão, de receber do Senhor os Teus ensinamentos para a nossa vida, a partir da experiência de tantos personagens bíblicos que o Senhor deixou para nós. Pedimos, Pai, que o Senhor possa falar conosco hoje, iluminando os nossos pensamentos e as nossas mentes, para que a palavra de Deus faça morada em nossos corações e que nós possamos crescer e produzir frutos da boa obra da fé. Assim nós oramos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos então ler o texto do livro de Jeremias, que vai dar suporte à aula de hoje. E o texto, queridos, está lá no livro de Jeremias, capítulo 18, dos versículos 7 até 18. Vamos ler. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. E se noutra ocasião eu decretar que uma nação ou reino seja edificado e plantado, e se ele fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor dele. Agora, portanto, diga ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém: assim diz o Senhor, estou preparando uma desgraça e fazendo um plano contra vocês. Por isso, convertam-se, cada um de seu mau procedimento, e corrija a sua conduta e as suas ações. Mas eles responderão: não adianta, continuaremos com os nossos próprios planos. Cada um de nós seguirá a rebeldia do seu coração mau. Portanto, assim diz o Senhor, perguntem entre as nações se alguém já ouviu uma coisa dessas. Coisa tremendamente horrível fez a Virgem Israel. Poderá desaparecer a neve do Líbano de suas encostas rochosas? Ou poderá parar de fluir as suas águas frias, vindas de lugares distantes? Contudo, o meu povo esqueceu-se de mim. Queimam incensos a ídolos inúteis, que os fazem tropeçar em seus caminhos nas antigas veredas, para que andem em desvios em estradas não aterradas. A terra deles ficará deserta e será tema de permanente zombaria. Todos os que por ela passarem ficarão chocados e balançarão a cabeça. Como o vento a leste, eu os dispersarei diante dos inimigos e lhes mostrarei as costas e não o rosto. No dia da sua derrota, então disseram: venham, façamos planos contra Jeremias,
Pois não cessará o reino, o ensino da lei pelo sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a mensagem do profeta. Venham, façamos acusações contra ele e não ouçamos nada do que ele disser. Amém, amados? Esta é a palavra de Deus, sobre a qual nós estudaremos hoje a lição número 14, sobre o profeta Jeremias. Amém? A palavra do Senhor, queridos, é sempre sábia e ela nos ensina, ela nos ajuda a reconhecer as nossas aflições e os nossos caminhos. E ela nos ajuda também a endireitar os nossos caminhos conforme nosso procedimento e nossa vida. Então, queridos irmãos e irmãs, vamos aqui ter um início de conversa. Vamos lançar um olhar sobre a vida do profeta Jeremias e ver quais são os impactos da experiência dele sobre a nossa vida. Jeremias, queridos, é considerado também um dos profetas maiores, assim como Isaías, Ezequiel, não é? A leitura do livro de Jeremias é um pouco difícil, eu concordo. Por quê? Porque Jeremias, amados, é conhecido como profeta chorão, que chora, que reclama, que é relutante. Mas, na verdade, amados do Senhor, essas e outras razões que o profeta Jeremias chora, têm os seus motivos. Na verdade, o profeta Jeremias tinha muita dor no seu coração, porque o povo na época havia se desviado dos caminhos de Deus. E como estavam desviados, o povo buscava satisfazer os seus próprios desejos, as suas vontades. Tinham se distanciado do caminho do Senhor. Então isso doía o coração de Jeremias. Por isso que ele chorava. Na verdade, ele não reclamava, mas ele lamentava diante do Senhor. E Deus ouvia, Deus reconhecia os lamentos do profeta Jeremias. O povo não obedecia a Deus, queria muito mais obedecer a si próprio, adorando inclusive a outros deuses. Por isso, queridos, eles não davam ouvidos a Jeremias, que fielmente profetizava o que Deus falava no seu coração, para que fosse completamente falado ao povo de Israel. Uma outra razão é porque Jeremias é conhecido como profeta chorão. Essa outra razão é que normalmente nós não gostamos daqueles que são chorões. É difícil ler um texto de alguém que parece chorão, mas de alguém que está com dor no seu coração, de alguém que lamenta um fato. É difícil, né? Às vezes nós temos que nos compadecer, e esse sentimento, nem sempre de compadecimento do outro, é fácil de ter. É preciso ter um olhar do Senhor para que os nossos corações se compadeçam das pessoas assim. Mas acima de tudo, amados irmãos e irmãs, é preciso entender que assim como outros profetas, Jeremias temia muito a Deus. O seu coração estava no Senhor. E o seu choro, na verdade, era lamentação por causa daquilo que doía no seu coração. Assim, mesmo com um coração relutante, não é? Quer dizer, que ele questionava Deus, indagava o Senhor. Mas por que, Senhor? Ele indagava, por isso ele era relutante. Deus, mesmo assim, falava profundamente ao coração de Jeremias. Jeremias, inclusive, vejam que é muito importante, tem uma profundidade enorme essa fala aqui de Jeremias. Jeremias, amados, declarou que a palavra de Deus era fogo em sua boca. Em Jeremias 5,14 ele diz: portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, visto que proferiram eles tais palavras, eis que converterei em fogo as minhas palavras na tua boca, a este povo, em lenha, e eles serão consumidos. Então a palavra de Jeremias, queridos, era como fogo que queimava na boca dele, e o povo era como lenha que era consumido pelas palavras do Senhor, povo desobediente. Outra vez Jeremias, em capítulo 23, versículo 29, nos diz que não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e também martelo que esmiuça a penha. Ou seja, a palavra na boca de Jeremias, a palavra de Deus era como um martelo que quebrava a pedra, a penha, e ela esmiuçava de tão dura, de tão desobediente, de tão relutante que também era o povo. Mas, queridos,
O que se percebe em sua fala, na fala do profeta Jeremias, é que o profeta retém o fogo. Ou seja, quando ele retém esse fogo em si mesmo, a palavra de Deus, ela certamente queimaria no interior do seu coração. Então ele não queria reter aquela palavra de Deus em si, que ela era como fogo. Se ele não falasse, queimaria o seu coração e deixaria ele uma vida fatigada, tomada pela fadiga. Jeremias então obedeceu ao Senhor e falou, e foi profeta por 40 anos no reino de Judá, levando a palavra de Deus ao povo desobediente, ao povo que adorava outros deuses, para que o ministério de Deus na sua vida como profeta fosse cumprido. Mesmo através da dor, da angústia e das lamentações, o Senhor honrou a vida do profeta Jeremias e permitiu que os seus inimigos fossem derrotados. Então, queridos, aprofundando um pouco mais aqui na nossa lição de hoje sobre Jeremias, sincera resistência, nós podemos observar que o profeta Jeremias foi separado para o Senhor desde o ventre da sua mãe, diz a Bíblia. Mas ele só começou realmente a servir o Senhor quando já estava adulto, jovem, formado. E as pessoas que possuem esse chamado, assim como Jeremias, amados, possuem muitos desafios. Não era diferente dele. Ele vivia num momento que o reino estava dividido, que o reino estava ameaçado pelos seus inimigos, que havia muito conflito e que o povo era altamente desobediente do Senhor. Muito semelhante com a nossa situação atual, Povo desobediente, os governos relutantes e problemas sociais se agravando na nossa economia, na nossa saúde, em todas as situações. Somente a misericórdia de Deus poderá nos trazer alívio e salvação, e a graça do Senhor nos encaminhar. Então, nesse sentido, amados, nós temos muitos desafios, assim como Jeremias teve. E como Jeremias, o profeta, o nome dele significa Javé estabelece, ou mesmo o Senhor exalta, aquele que o Senhor exalta, o seu profeta, o seu sacerdote. Amém, amados? Jeremias, quando ele começou o seu ministério, ele não se sentia capaz e tentou muitas vezes, assim como o profeta Jonas, se esquivar, evitar da missão de Deus, como diz o versículo 6. Mas o Senhor foi contundente, o Senhor foi sério e duro com o profeta Jeremias, dizendo: a todos a quem eu te enviar, tu irás, e tudo quanto eu te mandar, tu falarás. No versículo 7, Deus também, amados, encorajou a Jeremias com uma preciosa promessa para a sua vida, dizendo para ele: eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muros de bronze, contra todo o país, contra os reis e contra os príncipes e contra os seus. Deus fortaleceu o profeta Jeremias, o encorajou e o empoderou pela palavra, pelo Espírito de Deus que habitava na vida dele. Da mesma forma, Deus faz conosco. Aqueles que são profetas do Senhor, que são os seus discípulos e discípulos, Deus empodera, Deus encoraja, Deus provisiona o alívio, a salvação, o livramento. Mesmo que, como eu já falei aqui, as circunstâncias sejam adversas. Deus não permitiu que nós tivéssemos tentação maior do que pudéssemos comportar. E juntamente com essa tentação, Deus providenciou o quê? O livramento, o escape para todo aquele que é seu. Então, amados, Jeremias levava a palavra do Senhor e ele se sentiu muitas vezes rejeitado. E muitas vezes as pessoas não queriam ouvi-lo, porque ele falava a verdade. A verdade que Deus mandava ele falar, ele falava. Por isso, amados, mesmo em meio à dor, à solidão, Deus o fortaleceu e o fez prevalecer perante os seus perseguidores. Assim como Jeremias foi escolhido para ser profeta e levar a palavra de Deus ao povo, porque Deus queria alcançar o povo, para que o povo pudesse ser salvo. Hoje ele faz o mesmo conosco.
Hoje Deus levanta profetas, pastores, discípulos e discípulas do Senhor para levar a palavra de Deus para alcançar as pessoas onde quer que elas estejam. Essa é a nossa missão, a missão da IMA, responder o ide, que o Senhor Jesus nos deixou. Ide e alcançai a todas as missões, batizando, levando a palavra de Deus e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a nossa missão, resgatar as almas que estão perdidas para o Senhor. Então, queridos, nós somos às vezes impelidos a levar essa palavra, e mesmo que queiramos esquivar, desviar do chamado de Deus, achar uma outra saída que não seja aquela que Deus está nos dizendo. E quando nós fazemos isso, queridos, nós damos com os burros na água. É preciso, como foi dito essa semana, inclusive no discipulado, entregar a nossa vida ao Senhor, para que o Senhor faça os planos dele em nós, e nós sejamos vencedores em Cristo, conforme a promessa de Deus. Então, na história da vida de Jeremias aqui, o que nós podemos aprender? O que Jeremias nos ensina? Veja que é muito importante que nós possamos reconhecer os nossos limites e sempre avaliar a nossa disposição para levar a palavra de Deus. Quando isso acontece, amados, nós aprendemos muito, e aprendemos muito, inclusive com o exemplo do profeta Jeremias. Vejamos aqui então quais são esses pontos que Jeremias deixa claro aqui no ensinamento dele para nós. Primeiro ponto, talvez nós nos sintamos fracos ou incapazes de fazer aquilo que o Senhor nos ordena, nos comissiona. Mas, queridos, nós devemos lembrar que quem nos capacita é Deus, é o Senhor nas nossas vidas. Devemos sim compartilhar nossos medos e aflições com o nosso próximo, com aqueles com quem a gente confia, com aqueles que têm o coração de Deus. Devemos também buscar essas pessoas para confessarmos, para falarmos da nossa vida, aquilo que nos aflige. Mas nós não devemos nos conter nos nossos limites pessoais. Muitas vezes nós nos sentimos incapacitados, contidos, não consigo, isso não vai dar certo. Querido, se Deus te comissionou para alguma coisa, é porque Ele vai te capacitar. Não importa quais são as suas limitações, as minhas. Até porque, como nós sabemos, Deus não chama os capacitados, mas como diz a palavra, Deus capacita os escolhidos. Assim, queridos, nós podemos então ter a nossa esperança no Senhor, mas não ficarmos apáticos, desanimados, resistentes e muito menos distanciar do Senhor. Mas pelo contrário, devemos buscar aumentar a nossa fé a cada dia. E como nós dissemos, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Busque a palavra de Deus, porque ela vai te alimentar, ela vai te nutrir para que você fique forte, fisicamente, espiritualmente forte, para enfrentar os desafios, vencendo o medo e vencendo as suas limitações. Porque somente assim, queridos, nós entenderemos o nosso verdadeiro chamado, como Jeremias fez. Jeremias passou muitas dificuldades, foi resistente, ele foi relutante, mas por fim ele entendeu que quem estava no comando da vida dele era o Senhor, e que o Senhor traria a vitória para ele perante os seus inimigos, os seus perseguidores. E assim aconteceu. Amém? O segundo ponto que nós podemos entender aqui com a vida de Jeremias. Para nós entendermos o chamado de Deus, precisamos abrir mão de algumas coisas. Isso às vezes é difícil, queridos. Abrir mão daquilo que nós mais gostamos, às vezes, é muito difícil. Mas não é impossível. Podemos dedicar um tempo ao Senhor todos os dias, nos submeter a Ele, orar ao Senhor, para que a bênção e o entendimento da palavra de Deus chegue em nossos corações. Mas é muito difícil, às vezes, abrir mão, por exemplo, do egoísmo, da soberba, entre outras coisas, sentimentos puramente humanos. Muitas vezes a gente fica firmado nesses sentimentos humanos. E como eles são frágeis, muitas vezes nós caímos. E quando caímos, ficamos machucados, tristes, desanimados, apáticos. É por isso, queridos, que a palavra de Deus nos orienta, nos manda não confiarmos nas coisas humanas, e sim confiarmos em Deus, porque Ele é a rocha firme que nos sustenta
independente das circunstâncias. Nos momentos fáceis e difíceis, o Senhor está conosco, nos sustentando, não nos deixando cair e deixando ter feridas graves. Quando nós conseguimos, amados, sabemos que a força não está em nós, mas o Senhor que é a nossa força, é o Senhor que nos dá a vitória. Paulo nos ensina em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Devemos então, amados irmãos e irmãs, confiar na presença de Jesus e naquilo que ele prometeu, e sempre estar ao seu lado. Amém, queridos? Uns ao lado dos outros e ao lado do Senhor. Em Mateus 28, capítulo 28, versículos 16 a 20, também o Senhor diz: e dependentes do Espírito Santo, achamos consolo e escape, renovação de forças e inspiração para trabalhar em amor, mesmo quando não temos reconhecimento das outras pessoas. Não devemos buscar reconhecimento do próximo, dos outros, mas sim, queridos, estarmos na presença de Deus, dependentes do Espírito Santo, porque é Ele que nos consola e nos fortalece diante das circunstâncias complicadas da nossa vida. Em terceiro lugar, amados, às vezes vem o cansaço, o desânimo, a dor. Assim como Jeremias se sentiu muitas vezes ali durante o seu ministério, porque os inimigos, os incrédulos, aquelas pessoas que não queriam aceitar a palavra de Deus, jogavam contra ele, tentando anulá-lo e muitas vezes ferindo Jeremias. Há relatos na Bíblia de vários momentos que tentaram ferir Jeremias, inclusive um deles quando o amarraram num pedaço de madeira, num tronco, e o arrastaram. Então, Jeremias passou muitas humilhações durante a sua vida. Fato que às vezes nós podemos passar humilhações perante os homens, mas não perante o Senhor, porque no final das contas Jeremias foi vitorioso perante os seus perseguidores. E assim Deus fará com cada um de nós. Quando nós passamos a reconhecer as nossas dores e o nosso sofrimento, o lugar mais seguro para isso é nós nos colocarmos na presença de Deus, para que Ele possa nos dar o consolo e o alívio das nossas dores. Podemos mesmo até lamentar, sim, porque Deus reconhece os nossos lamentos, desde que sejamos sinceros ao lamentar diante do Senhor. Porém, queridos, é necessário uma confissão do nosso coração com franqueza, com sinceridade, e também da nossa mente diante de Deus, porque Deus conhece a cada um de nós, e não adianta nós fingirmos para o Senhor. Quando lamentarmos, querido, vamos lamentar de fato, genuinamente perante o nosso Deus, confessando a Ele todos os nossos problemas, que o Senhor nos reconhece e Ele nos cura e nos livra das perseguições. Mas vejam bem que murmurar ou reclamar não é aceitável perante Deus. Por quê, amados? Você sabe por quê? Porque a murmuração provém da raiva, que é um sentimento humano, puramente humano, que é a ira. Quando nós murmuramos, significa que nós estamos reclamando contra Deus, clamando algo que Deus já nos deu. Por isso que murmurar não é aceito pelo Senhor, porque vem da raiva interior do coração. Assim como também a ingratidão e a inveja são sentimentos puramente humanos. Devemos nos livrar disso. Se a nossa dor está nos importunando, vamos colocá-la diante do altar de Deus, pedindo que o Espírito Santo toque em nós e possa nos curar com a brasa do altar. O egoísmo também, enquanto é colocado para fora, não é bem aceito pelo Senhor. Ao invés do egoísmo, nós precisamos ter o altruísmo, buscar ser bons para com o próximo. Mas, queridos, o lamento vem da dor do nosso coração. É por isso que Deus o aceita e o recebe. Amém, queridos? Em quarto lugar, amados, se cremos em Deus, isso é muito importante, se temos o nosso coração no Senhor, nós precisamos, amados, perseverar, porque a nossa fé é o que nos faz superar todas as nossas crises. É a nossa fé interior do nosso coração ao Senhor que nos faz superar as dificuldades, as vicissitudes e também as nossas limitações pessoais.
Muitas vezes, quando estamos presos e achamos que não conseguimos, precisamos ter fé, porque a fé é a certeza daquilo que não se vê. E quando nós cremos e agimos em nome do Senhor Jesus, nós superamos os nossos limites e podemos vencer as circunstâncias que muitas vezes nos prendem. E se temos a grata e poderosa presença de Deus em nós, amados, em nossos corações, se somos templo do Espírito Santo, como nós temos falado, e nós o somos, templo do Espírito de Deus que habita em nós, isso já é o bastante. Veja, vou repetir. Sendo o templo do Espírito Santo, cada um de nós, e temos a fé poderosa na presença de Deus, amados, isso já é suficiente para superarmos todas as nossas circunstâncias. É necessário, são necessários e suficientes para combater o bom combate, como diz Paulo, cumprir com a nossa carreira e também guardar a fé, como ele diz em 2 Timóteo 4, versículos 7 a 8. Amém, queridos? Vamos fortalecer a nossa fé em Deus, a fé poderosa que nos transforma. E também, queridos, vamos ter a certeza de que o Espírito Santo vive em nós, para que possamos seguir firmes nos propósitos do Senhor, nos caminhos da missão. Então nós podemos ver hoje, queridos irmãos e irmãs, nesse estudo da lição número 14, que Jeremias nos ensina muito com a sua experiência de vidas. Pela sua vida de Jeremias, ela é marcada por muitos sofrimentos, muitas adversidades, muitas vicissitudes, e pela constante necessidade que ele tinha de superar as injustiças e os desafios da sua vida. Certamente nós temos muito a superar também de desafio e injustiças em cada uma das nossas vidas, não é mesmo? Porém, pela desobediência do povo na época e pela adoração do povo a outros deuses daquele século, nós chamamos o Deus deste século que domina esse mundo, que os homens adoram. Isso, queridos, não agrada o coração de Deus, o coração do Senhor. Certamente que Deus quer nos abençoar a todos nós, todas as pessoas, todo mundo Deus quer abençoar, independente da autoridade ou seu povo. Mas para isso, queridos, nós precisamos obedecer a Deus, seguir os seus mandamentos, nos arrepender dos nossos pecados, nos arrepender do mau caminho e seguir ao Senhor. Certamente isso vai nos trazer a vitória, porque Deus é o único Senhor das nossas vidas. Ele é o caminho, a verdade e a vida para todos nós. Também nós podemos ver e entender que a nossa humanidade, queridos, a nossa condição de homem, de mulher, as nossas fraquezas, não é um problema para Deus. Deus não julga e nem faz distinção e separação entre as pessoas. Por quê? Porque foi Deus quem nos criou. Foi Ele quem nos fez a sua imagem e semelhança. E com isso, queridos, Ele conhece muito bem o nosso coração. Diz a palavra que os olhos vigilantes do Senhor estão sobre nós. E Ele nos conhece, Ele sabe quem nós somos. Então, independente de quem você é e como você está, louve ao Senhor, entregue a sua vida a Ele. Ele quer você do jeito que você é, como você é, com a vida que você tem, e não com uma vida diferente dessa sua. Amém, queridos? Não fiquemos com medo, muitas vezes, de nos apresentar diante do Senhor, porque medo de colocar os nossos anseios, mas especialmente deixar que Deus nos capacite e nos fortaleça na nossa vida, na nossa caminhada, independente dos problemas que nos cercam. Deus nos capacita e nos ajuda a levar a Tua palavra, o Teu Evangelho, assim como Ele fez com Jeremias. Então, amados irmãos e irmãs, já partindo aqui para a nossa conclusão final, nós não devemos ficar com medo de apresentar-se diante do Senhor. Seja qual for a nossa situação, nós devemos colocar os nossos medos, os nossos anseios, perante o Senhor e deixar com que Deus nos capacite e nos fortaleça para a nossa missão. Ao mesmo tempo, querido, nós devemos manter o foco em Jesus, olhar para Jesus, olhar para a arca, que é a presença do Senhor, olhar para o poder de Deus, manter o foco no poder de Deus, para que Ele nos sustente no seu poder e graça e nos faça superar nossos problemas e as nossas crises. Somente o Senhor pode nos fazer superar
determinadas circunstâncias da nossa vida. Por isso temos que ter fé. O cristão mantém a sua fé além das circunstâncias. O cristão é um visionário. Então, queridos, assim nós cumpriremos fielmente o nosso chamado perante o Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus pela sua vida. Eu peço e oro ao Senhor para que você tenha aproveitado a palavra de Deus, o ensino através da escola dominical. E assim, queridos, que essa palavra de ensino possa realmente fazer diferença para você. Que você se apresente ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, e que a presença do Espírito Santo em você e juntamente com sua fé possa fazer a diferença na sua vida. Amém, queridos? Que Deus abençoe. Um bom domingo. Até mais tarde no nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Até lá. Um abraço.